Olá pessoal, tudo bem? Então vamos conversar sobre uma projeção muito interessante que eu fiz sobre o Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2030, pessoal. Aquele que eu chamo assim de um Tesouro IPCA 26 turbinado, porque ele tem uma taxinha a mais que o IPCA 26 em troca apenas de 4 anos a mais de prazo, que são 4 anos que não vão ser difíceis de segurar o papel, porque ele vai te pagar juros semestral, certo? Os papéis que pagam juros semestral são muito mais fáceis de carregar com o mercado oscilando, certo? Por quê? Porque eles estão te pagando semestralmente. Então, é um papel que te traz mais estabilidade e segurança para a carteira. Bom, aqui, gente, eu usei a taxa de 3,24% e o preço no dia 17 de fevereiro, certo? Por quê? Porque foi o dia em que, claro, aqui a pessoa, se ela comprasse, ela não receberia o cupom que foi pago dia 15, né? Só que dia 15 não foi dia útil. Mas, então a pessoa deveria ter comprado ali um dia antes, mas eu usei essa taxa aqui porque a gente, comparando a projeção, gente, se a taxa hoje está melhor, mais alta, todos os números aqui são melhores, certo? Se a sua taxa média é maior que 3,24, você vai ter um resultado melhor do que o que eu vou mostrar aqui. E isso aí é muito interessante, certo? Para se ter uma noção, no dia que eu estou gravando o vídeo, que é 9 de março, esse papel fechou a IPCA mais 3,50, redondo, tá? Então, pessoal, como é que é? Porque assim, as pessoas se confundem muito, né? Porque o juro semestral, ele é calculado com base no VNA. E o VNA hoje está com valor menor do que o preço cobrado do papel. Então isso aí gera muita confusão, porque no cálculo do preço tem todos os cupons somados descontados a valor presente. Então isso aí é mais complicado ainda. Então, pessoal, como é que a gente faz uma simulação direitinho desse papel? A gente tem que estimar todos os pagamentos no futuro, tá? Eu acho que isso é a condição básica para a gente simular corretamente esse papel. Bom, e aqui tem algumas informações muito bacanas. Então, o que eu fiz? Eu supus uma inflação de 4% ao ano, tá? Média, e aí esse é um problema das simulações. A gente sabe que essa inflação não vai ser 4% certinho. Um ano ela vai ser 4,3%, outro ano ela vai ser 3,6%, outro ano ela vai ser 4,5%, outro ano vai ser 2,9% e assim por diante. Então, aqui na simulação foi tudo linear, tá? Mas a gente sabe que não é assim, então temos que fazer essa ressalva. Então, o que eu peguei? Eu peguei o VNA do dia 15 de fevereiro de 21, que é conhecido, que é esse valor aqui, e fui remunerando ele pela inflação, porque ele nada mais é do que exatamente isso. Ele é corrigido diariamente pela estimativa de inflação da Ambima e todo dia 15 pelo IPCA oficial. Então eu fui colocando 2% ao semestre, certo? Para a gente ter a noção, porque a gente sabe que lá no final, o que a gente vai receber num Tesouro IPCA que paga juros semestral? A gente vai receber um VNA mais o último cupom, certo? Então é importante saber isso, porque eu sei que o meu papel, ele vai chegar lá no fim da vida dele, 15 de agosto de 2030, ele vai ser um VNA, certo? Não importa o preço que eu paguei hoje. E aí fica essa dúvida, né? Mas e aí, o preço que eu paguei, será que o VNA vai chegar lá? Né? Porque eu estou pagando um preço mais alto que o VNA hoje. E pelo que a gente viu aqui, com uma inflação de 4%, passa fácil, certo? 4.217 para 5.000. Você pode dizer, mas isso aqui, esses 4.000 não foram remunerados a 5.000 pela inflação. Não, é menos.
porque ele foi tirando pedacinhos da pizza ao longo do tempo, que é o cupom, certo? Bom, como é que eu fiz para calcular esse preço e fazê-lo ser igual ao VNA na data do vencimento? Eu fiz exatamente o que o Tesouro faz. Aqui eu fui mantendo a relação preço por VNA. Mantive a relação e nos 2 últimos anos eu fui reduzindo essa relação, certo? De maneira que ela ficasse 1 para 1 no dia do vencimento. Provavelmente, nos últimos meses desse papel, ou no último ano, às vezes ano e meio, vai depender das condições do mercado, vai depender da Selic futura, vai depender de uma série de coisas. Mas muito provavelmente, nesse período aqui de 18 meses até o fim, ele terá rentabilidade inferior até a Selic e provavelmente negativa, certo? Se a Selic se mantiver abaixo de, digamos, 6%, a chance muito grande dele ficar negativo em algum momento dos últimos 18 meses de vida, certo? Mas isso aí nós não levamos em conta nessa projeção, tá? Então o que nós fizemos aqui? O cupom, nós calculamos o cupom bruto e o cupom líquido, tá? O cupom líquido já está com a alíquota do imposto de renda, aqui 22,5%, aqui 20%, aqui 17,5%, que é entre 1 e 2 anos, e a partir de 2 anos 15%, e assim mantém. Bom, a gente sabe, pessoal, que o cupom bruto, quanto que ele é? Ele é 2,95% do VNA. Se eu tenho o VNA cada semestre aqui, eu tenho como estimar quanto será esse cupom, essa remuneração que eu vou receber na conta corrente no futuro. E descontar do imposto de renda o cupom líquido. Claro, as corretoras, algumas vão descontar a taxa B3 nesse momento, tá? Então tem mais esse detalhe para saber. Então, pessoal, aqui já tem uma informação sensacional. Ou seja, se você comprar o título e literalmente dormir em cima dele, você terá o seu cupom reajustado todo semestre. Olha aqui. E o que está reajustando isso aqui? É o IPCA, que eu supus 2% ao semestre. É só isso. É só isso. Vai ser diferente na vida real, claro que vai, porque a inflação vai ser variável. Mas esse cupom aqui vai ser corrigido. E aqui o líquido tirando o imposto de renda. E aí nós temos outra informação sensacional nessa tabela, que é o seguinte: qual é o yield semestral? Que o pessoal gosta de comparar Tesouro IPCA com juros com os fundos imobiliários. Só que aqui eu vou dar uma informação impressionante para vocês, que vocês vão olhar, muitos vão ficar desconfiados e não vão entender. Nathan, como é que esse yield semestral está aumentando? Muito fácil. O que é o yield? O yield, tá? É o percentual que o investimento paga em cima do valor investido, certo? Então, esse yield aqui eu estou calculando sempre em cima desse valor que eu investi aqui, 4.217,57, supondo um papel. Vejam que no começo esse yield é vergonhoso, 1,87. À medida que o cupom vai sendo reajustado, que o VNA vai sendo reajustado pela inflação. O VNA é reajustado pela inflação, a gente sabe disso, pela inflação oficial. Não vamos entrar em discussão se a inflação pessoal, se a inflação regional é diferente. Não é o objetivo do vídeo. A inflação oficial, ok? Inflação oficial reajusta o VNA, certo? A gente tem esse dado no site do Tesouro, isso é fácil de obter e tem no site da Ambima diariamente. O VNA está subindo, o meu cupom, ele sempre é 2,95% desse cara aqui. Então, se o meu investimento inicial é aquele ali e não mudar, investir os 4.200 e ficou,
É óbvio que se o meu cupom vai subindo ao longo do tempo, o meu yield em cima do valor investido vai aumentar também. Vocês conseguiram pegar esse conceito, gente? Então, esse conceito aqui é bárbaro. Ele muda o teu pensamento quando você consegue enxergar isso com a clareza que exige, certo? Porque os cupons são corrigidos pelo IPCA, certo? E o seu yield em cima do valor investido vai aumentar ao longo do tempo. Então, sem fazer nada, você compra o papel e dorme em cima dele. Já em outros investimentos de renda variável, por exemplo, vai depender do ciclo. Por exemplo, nos fundos imobiliários, vai depender da gestão, vai depender do ciclo imobiliário, vai depender de questões locais, das cidades, dos bairros onde esses imóveis estão localizados, vai depender das negociações de aluguel, certo? E uma série de fatores. E vai depender também do que o mercado está achando do papel, né? E aqui eu não tenho nada disso. Eu compro isso aqui e durmo. Vocês entenderam isso, gente? Tá? Porque eu sei que o meu yield sobre o valor investido sempre vai estar melhor. Sempre vai estar melhor, certo? A não ser que eu tenha 10 anos de deflação. O que é piada, né? Falando de Brasil, dizer que vai ter 10 anos de deflação, tu não está falando sério. E aqui, pessoal, como é que eu calculei a rentabilidade final? Aqui eu calculei a rentabilidade ao período, esses anos todos aqui. Como? Eu fiz aqui a diferença já líquida do valor investido pro que é os 4.257 para os 5.029, tira ali os 15%, sobra isso, tá? Tem o VNA inicial, tem os 2.085, que é a soma dos cupons, tá aqui. Chegamos a 6.228,06, que é o somatório de tudo que foi recebido ao longo do tempo, sem corrigir os cupons, certo? Isso corresponde a uma valorização de 180% ao período, o que, transformando em taxa anual, dá 6,08% líquido, certo? Já descontado o imposto de renda dos cupons e do valor final que você vai pagar o imposto de renda, certo? Então, pessoal, eu queria explicar bem como é que eu montei essa tabelinha para vocês verem como é interessante ter esse tipo de papel no seu portfólio de investimentos. É muito interessante ter esse tipo de papel, por essas características. E quanto maior o prazo, melhor. Melhor para você receber os cupons ao longo do tempo. Mas qual é a vantagem de uma NTNB curta, que paga juros, né? Que o mais curto é o 2030? É que ele vai ter o melhor yield. O melhor yield é melhor que o do 2040 e que o do 55. O problema é que em 2030 ele acaba e aí você vai ter que reinvestir e a gente não sabe as taxas futuras. Mas tendo esse risco do reinvestimento bem presente, a gente está vendo que é um investimento. Olha, pessoal, eu não tenho outra palavra para dizer. É um investimento maravilhoso, certo? É um investimento maravilhoso se devidamente compreendido a finalidade e a sistemática e o funcionamento dele. E vejam, pessoal, que aqui esse preço aqui, isso é outra coisa muito importante que eu tenho que explicar. Esse preço é supondo a taxa constante de 3,24% até 2 anos do vencimento, quando eu começo a fazer a aproximação dele ao VNA, certo? Essa taxa aqui ela é constante na maior parte do tempo, tá? E isso aqui a gente sabe também que não é verdade, que essa taxa vai oscilar intensamente ao longo desses próximos 10 anos. Mas, assim, a gente tem que simular, né? Se eu ficar simulando variação de taxa, a coisa fica simplesmente impossível de calcular. Então, gente, isso aqui, assim, ó, é para a pessoa comprar e esquecer. Só pegar os cupons líquidos e reinvestir. Não está aqui na simulação, nem para rentabilidade líquida, a hipótese do reinvestimento dos cupons. É para você ver como o papel é bom. Porque, na minha visão,
Se a inflação for 4%, eu tenho garantido uma rentabilidade líquida de 6%, se a inflação for 4%, líquida, de todo o conjunto das coisas, eu julgo isso aqui muito bom, porque aqui eu tenho segurança de Tesouro Nacional. Já se a inflação for 4,5%, aí tem outra tabela aqui, a nossa rentabilidade líquida vai para 6,42%, claro que a rentabilidade real cai um pouquinho, tá? Não podemos nos iludir. E se a inflação for 3,5%, que é essa tabela aqui, a nossa rentabilidade líquida cai um pouquinho para 5,74%. Então, pessoal, assim, mas vejam que as relações do yield e tal, fica tudo muito parecido, né? Fica praticamente igual. Então, pessoal, vejam que, assim, a gente tem que fazer isso, certo? A gente tem que estimar o que eu vou receber no futuro, tem que colocar ali uma inflação, essa aqui é a tabela do 4,5, tá? Pra gente ter uma noção de como é que as coisas vão evoluir, certo? Porque quanto mais a gente conhece, olha só, quando a gente está estudando para um concurso, para um vestibular, um concurso público, o que é fundamental de fazer? Que eu sei que vários de vocês aí estão estudando para concurso, é fazer as provas daquela banca que está elaborando ali, que está contratada para elaborar a prova. Você faz provas anteriores daquela banca, certo? Então, vestibular, mesma coisa. No investimento, a mesma coisa. Só que como é que você vai fazer provas anteriores? Não, você vai olhar a rentabilidade passada e você vai tentar estimar uma rentabilidade futura com vários parâmetros. Por exemplo, inflação 3,5%, 4% e 4,5%. Que é o que eu fiz aqui. E aí você vai estimar toda a história do investimento, até o seu vencimento. E aí você vai, então, depois comparar os dados. Essa é a melhor forma. Por quê? Porque aí eu conheço, aqui eu estou conhecendo a prova. Eu estou conhecendo a prova que a banca vai fazer. O que é a banca aqui, no caso, é o tempo correndo no futuro, certo? Tá? Pode ser que aconteça alguma coisa muito diferente, pode ser que a taxa oscile muito, pode ser que a inflação seja muito diferente do que eu coloquei aqui. Mas, de certa maneira, eu já tenho uma noção. Eu sei mais ou menos o que esperar, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Eu acho que esse conteúdo assim é simplesmente importantíssimo para quem investe no Tesouro Direto e para momentos assim de fortes oscilações, de forte imprevisibilidade. Os papéis que pagam fluxo de caixa, quais são? Tesouro IPCA 2030 com juros, Tesouro IPCA 2040, Tesouro IPCA 2055 e Tesouro Prefixado 31 com juros. Eu acho que tendo aí uma parte dos seus investimentos em papéis desse tipo, tá? Claro, pode incluir ações com dividendos, pode incluir fundos imobiliários, mas tem que ter a parte de tesouro disso, certo? É fundamental para a gente conseguir sobreviver a tantas oscilações do mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.